Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus da Rua. Estamos aqui num momento muito tranquilo, de muita serenidade, para conversar com o nosso irmão em Cristo. Eu costumo chamar ele de Pastor Rogério, né? Mas eu quero agora trazer nesse momento do Café com Jesus, hoje o nosso entrevistado na série Café com Jesus é Rogério Cavalcante. E eu quero agora estou fazendo as honras da casa para que ele se apresente. Fala pessoal, prazer, meu nome é Rogério Cavalcante, sou marido da Samara, pai da Johanna, Lohane e Yuri. Tenho 37 anos e estamos aí servindo pessoas para a honra e glória de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Esse é o nosso homem de Deus. Eu queria, meu amado irmão, que você falasse um pouco da sua conversão, como é que foi esta sua pegada de fé. Meus queridos, estivemos juntos, né? Eu e o Rogério estivemos juntos na Igreja Nova Aliança, aqui em Araguaína, e foi um momento maravilhoso. Nós estivemos ali, contribuímos, né, da forma que Deus nos solicitou para que nós contribuíssemos. Meu querido, eu queria que agora você falasse um pouco sobre esta situação de fé na sua vida. Eu cheguei em Araguaína em 2009, em junho de 2009. Vim de uma situação meio complicada que aconteceu na cidade que eu morava, Gurupi. E eu estava numa fase bem difícil assim da minha vida. Cheguei, caí aqui de paraquedas, não conhecia ninguém. O primeiro relacionamento que eu tive aqui foi com o rapaz, a família, que me alugou um ponto comercial para que eu começasse a trabalhar. Eu acho que mais ou menos no mês de agosto eu fui convidado por um cliente para ir na igreja. E eu fiquei um pouco receioso em ir, porque eu sempre vim de um estilo bem alternativo, assim. Sempre gostei de skate, de rap, então andava de camisetona, brinco, tatuagem. E fiquei assim meio receioso, né? De falar, cara, um cara do meu estilo, ir pra igreja, eu vou fazer o que lá? As pessoas vão ficar me olhando torto e tal. E esse cliente falou, não, cara, não esquenta não. Tem pessoas assim no teu estereótipo lá, não vai ter nenhum tipo de olhar tortuoso, não. E então eu fui lá na igreja, foi um momento muito marcante na minha vida. Nesse dia estava tocando lá no louvor da igreja, Daniel Alencar, quem eu não conhecia. A graça foi que um dia antes eu tinha o visto num lugar que eu saí para jantar com a minha esposa e meu filho caçula. E lá eu tinha visto ele, mas não sabia quem ele era. E aí eu no culto, muito tocado, passei a noite, o tempo do culto todo assim, meio que em choro, como se a palavra fosse toda para mim mesmo. E no final do culto ele me reconheceu e me chamou na frente com a minha esposa. E ali a gente foi e ele declarou palavras de Deus na nossa vida. Falou que tinha me visto ontem no ambiente de refeição ali, e naquele momento ele disse que o Espírito Santo já tinha falado com ele sobre a minha pessoa, que Deus faria grandes coisas na minha vida e na vida da minha família através de nós. E eu fiquei muito assim surpreso, porque até então para mim tudo ali era muito novo. Eu não tinha ainda nem declarado verbalmente, confessado ali de Jesus e me convertido, e já tinha recebido essa palavra, e ela foi muito marcante. Uma semana depois eu fui convidado a um encontro, que é aquele encontro chamado Encontro com Deus, que a igreja realizava e realiza até hoje. E eu passei um fim de semana ali
imerso, aprendendo, ouvindo, entendendo, e recebi bastante informação em um curto período de tempo, que é um fim de semana, mas que foram informações cruciais na minha vida, assim, ao ponto de me direcionar para a vida toda. Fui realmente transformado pela palavra, porque o que foi ensinado lá foi a palavra, e ali eu que estava um cara bem perdido, sem saber para onde ir, após aquele encontro ali, fim de semana, eu já sabia para onde eu deveria ir, já não estava mais um homem perdido, né? Um homem pai de família, perdido, pode colocar toda a sua casa em risco. E eu estava colocando no estilo de vida que eu estava tendo antes, com certeza eu estava colocando a minha casa em risco. E a partir da minha conversão ali, todas as coisas mudaram. Muito bem, glória a Deus, que coisa fantástica. Nós vamos entender, meus queridos, agora uma coisa muito interessante. Daqui para frente nós vamos chamar ele de Rogério, né? E nós vamos simplificar a nossa fala para que a gente possa ter uma interação. Rogério, eu queria ver sobre como foi, porque você é natural de Gurupi, né? Você é natural de Gurupi e teve uma passagem, um tempo, né, em Palmas. Eu queria que você falasse sobre esta experiência. Gente, tem uma surpresinha aqui nessa fala dele, porque agora ele vai nos dizer qual é a profissão deste homem. Detalhe, eu vou acrescentar a esta minha fala agora uma situação muito interessante. Ele vai falar na sequência como ele já falou da conversão, ele vai falar como ele se chegou em Araguaína para galgar um espaço, né, construir uma identidade, um espaço aqui. Eu não vou estragar a surpresa dele nos dizer qual é a profissão dele. E eu quero só frisar, meus queridos irmãos, que é um homem de Deus, um homem acima de tudo que tem intimidade com Deus. Ele consegue traduzir aquilo que Deus traz no coração dele para aquelas pessoas que estão em volta. E isso é fantástico. Bem, eu, como a Adilson falou, sou nascido em Gurupi. Com 15 anos de idade, meu pai me colocou para fora de casa. Meu pai é com um problema com álcool. Ele agredia fisicamente a minha mãe. E chegou nessa fase de 15 anos, eu não tolerei mais, né? Então me impus ali para que isso não acontecesse. E com isso ele me mandou embora. Nesse tempo, ele também pedreiro civil. Eu cresci ali em obra, aprendi a profissão de pintor residencial. Quando ele me mandou embora, era essa profissão que eu exercia, pintor residencial, pintava parede, casa, ferragem. E ali me vendo sozinho, tive um relacionamento, como eu disse, fora de Cristo, né? Que eu não era convertido. Com isso, minha namorada engravidou, teve a primeira filha. E em seguida, ela acabou engravidando novamente da segunda. Nesse período, um amigo meu fazia um serviço de aerografia, que é semelhante ao grafite, conhecido grafite. Só que ao invés de usar spray, era utilizado o compressor de ar com aerógrafo. Aí fazia desenhos em capacetes, carros, motos. E eu já trabalhando ali com tinta, pintura residencial, meio familiarizado com as ferramentas, me coloquei na condição de tentar desenhar em grande escala, que era fazer esse mesmo serviço ali de grafite. E consegui, deu tudo certo. E nesse tempo ali que minha primeira filha tinha nascido e minha esposa estava, ou namorada na época, estava grávida da segunda filha, meu tio me convidou para ir para Palmas, porque ele me viu sozinho, muito novo, nessa condição, mal conseguindo sobreviver.
ainda mais tendo que sustentar a filha, eu não tinha condição financeira para isso. Ele me convidou para ir para Palmas, e lá em Palmas eu tive com ele 11 meses, se eu não me engano. Nesses 11 meses eu fui convidado a levar meu serviço para um evento, e lá eu conheci um tatuador. Nesse tempo a gente não tinha acesso à internet, todo conhecimento de tatuagem era através de revista. Então eu era familiarizado com revista, mas não era familiarizado com a profissão de tatuador assim na íntegra. Nunca tinha visto alguém fazer tatuagem. Lá ele me convidou para grafitar, fazer meu serviço no estúdio dele, em troca de fazer uma tatuagem em mim, que era o nome da minha filha que já tinha nascido. E eu topei. Com isso ele se dispôs, perguntou: você não quer aprender a tatuar? E eu achava interessante a questão do desenho, a parte artística, e aceitei o convite. Falei: cara, é uma arte a mais a aprender, me ensina aí que eu quero aprender sim. Quando eu cheguei lá, eu fui surpreendido em 2 aspectos. Primeiro, eu não sabia que com tatuagem eu poderia sustentar uma casa. E ele sustentava a família dele, que era grande, 3 filhos, esposa e ele, todos sustentados ali através da tatuagem. E o segundo ponto que me surpreendeu é que esse homem era um homem cristão. Eu aprendi a tatuar ouvindo Diante do Trono 4. E na época eu não entendia muito assim essa questão do cristianismo, da fé em Jesus e tal. E tanto que nem foi a época que eu professei a fé ou que me converti, né? Como vocês ouviram há pouco, eu converti em 2009, então foi muito tempo depois. Esse ano que eu estava lá era o ano de 2004, que eu estava lá... 2003, desculpa. Em 2003 que eu estava lá com ele, aprendendo a tatuar e ouvindo Diante do Trono 4. Quem é da minha geração vai saber aí do que se trata. Lá aprendendo a tatuar, eu tive algumas surpresas, que na época eu achei aleatório, mas hoje, olhando para trás, eu entendo como algo de Deus. Apesar de não ter intimidade, conhecimento da pessoa de Jesus intimamente, eu sempre ouvi falar, então sempre eu fazia alguma oração e me direcionava a ele. Não fui criado em um ambiente cristão, minha família nunca nos levou à igreja de nenhum aspecto, mas minha vizinha já tinha nos levado a convite numa Assembleia de Deus, e lá eu já tinha ouvido falar de Jesus. Então, nesse tempo que eu estava aprendendo a tatuar, era um momento que eu estava sempre orando a Jesus e falando: Senhor, eu tenho filhos e preciso sustentá-los, e eu quero uma forma de prover, porque eu não tenho conseguido, e eu quero assumir minha família. Eu não era do tipo... Meu pensamento não era de responsabilidade, de ter filho e largar para lá. Falava, não, eu queria assumir financeiramente, mas eu não tinha condição de tirar minha namorada da casa dos pais, colocar dentro de uma casa que eu não conseguisse pagar as contas. Com isso, aprendendo a profissão de tatuador, um amigo de Gurupi estava em Palmas junto lá comigo, me viu que eu estava grafitando e que estava aprendendo a tatuar, e ele se dispôs a pagar um trabalho para eu fazer nele, um trabalho de tatuagem. Ele queria ser minha cobaia. A verdade é essa, assim, a expressão clara. Ele falou: não, eu quero que você faça sua primeira tatuagem em mim. Eu falei: eu não tenho material. Não, mas eu te pago, eu pago pro tatuador aí o material. E eu peguei e fiz esse trabalho nele, ele gostou. E com isso, ele me fez um convite. Ele falou: Rogério, lá em Gurupi, que é a cidade que minha namorada estava, junto com a minha filha e grávida da segunda. Ele falou: lá em Gurupi eu tenho uma loja que leva tatuadores lá. Se você quiser, eu faço um contato com ela e você vai lá fazer alguns trabalhos. Você tem interesse? Eu falei: tenho demais. Expliquei para ele minha situação. Ele falou: não, então vou ajeitar lá. E aí ele ajeitou, pedi meu irmão um dinheiro emprestado para comprar o primeiro kit. Meu irmão me emprestou, o tatuador que estava me ensinando contribuiu com mais algumas coisas para completar, e eu fui com o mínimo necessário para trabalhar. E lá eu tive uma grande surpresa. Como o ponto lá já era formado, eu comecei de um salário mínimo a ganhar em média de 10 salários mínimos na época. Com isso eu já consegui de cara pagar todo o dinheiro que meu irmão havia me emprestado,
e sobrou ainda dinheiro para mim poder comprar algumas coisas para minha filha e para outra que já havia nascido nesse período, que ela nasceu em setembro e eu fui lá fazer meu primeiro trabalho no mês de dezembro de 2003. Como esse mês de dezembro foi muito bom, a nossa relação com a loja, com os donos da loja que eu estava, eu expliquei que eu era da cidade, apesar de não nos conhecer, eu era de lá e tinha interesse em voltar para a cidade. E ali perguntei se eu podia, se eles tinham interesse em continuar essa parceria. E ali continuamos essa parceria. Como naquele momento eu tinha condições de sustentar minha família, peguei minha namorada, trouxe para dentro de uma casa, então virou minha esposa mesmo sem ter oficializado no cartório, e minhas filhas já estavam lá e começou minha família a partir daí. Eu costumo hoje olhar para trás e entender naquele tempo, assim, mesmo não reconhecendo Deus naquilo, até mesmo por causa dos dogmas da igreja, né, da cultura da igreja, achar que não é algo de Deus. Hoje eu olho para trás e vejo com muita clareza a questão da provisão de Deus, e a possibilidade de constituir família ali veio através desse ofício. Eu até brinco, eu falo assim, se tatuagem é do diabo, o diabo era o último interessado em me prover financeiramente para que eu estruturasse a minha família. Glória a Deus. E além de estruturar a família, tem uma coisa muito interessante, meus queridos, que às vezes a gente esquece. Nós, quando estamos vivendo uma situação adversa, normalmente nós costumamos trazer à existência aquilo que é o mais fácil, é o mais simples, né? E nós vimos isso na vida do nosso pastor Rogério. Eu queria agora que ele falasse um pouquinho sobre a experiência de líder, né, espiritual daquelas pessoas que estavam caminhando junto conosco ali na Igreja Nova Aliança. A sua experiência, Rogério, que você teve de liderar, de estar à frente e, acima de tudo, de ajudar, auxiliar aquelas pessoas que tanto necessitavam naquele momento de direção, de conforto, de consolo espiritual. Antes de falar sobre essa experiência de liderança, vale frisar também os meus conflitos, né? Porque, assim, entrar numa igreja como tatuador, para mim, não foi fácil. Fui muito amado pelo pastor, ele compreendeu, leu as escrituras de uma forma mais sincera, mas como a igreja tem muitas pessoas desinformadas, então você fica ali à mercê de muito julgamento. Então, mesmo que as pessoas não me maltratassem, de vez em quando alguém batia no meu ombro e falava assim: Deus vai abrir novas portas para você, profissional. E isso acabava me gerando um peso de recém-convertido, porque o pastor falava: não, meu filho, tá tudo ok. Mas como muita gente falava, associava ao pecado, eu falava: não, eu não quero estar pecando diante de Deus. E eu só consegui mesmo, assim, acalmar meu coração quando eu vi o pastor Silas Malafaia. Porque o pastor Silas Malafaia, ele é muito polêmico, muito enérgico na fala dele, mas eu sempre vi muita sinceridade. E quando eu fui pesquisar sobre o assunto tatuagem, ele falou, naquele sotaque carioca dele, ele falou assim: meu irmão, eu jamais faria uma tatuagem, não aprovo que meus filhos façam, mas eu não posso dizer que tatuagem é pecado. Aí ele completou: não venha com seu besterol teológico para mim não, meu irmão, para querer convencer daquilo que você não gosta, do seu preconceito. E ele concluiu dizendo que ele conhecia muitos homens tatuados que tinham muito mais caráter do que muitos que ele conhecia sem tatuagem. E aí isso me tranquilizou para eu estar ali na comunidade, na igreja, e me envolvesse até com auxílio e ajuda. E o que foi mais interessante nessa parte aí de trabalhar
na igreja, ministerialmente, no ministério, né? Servir Deus, servindo pessoas, foi que com o tempo, ajudando, servindo, trazendo a palavra revelada, aconselhando, vendo a edificação de pessoas, a igreja como um todo deixou de me olhar como um tatuador, ou deixou até mesmo aqueles que não têm coragem de fazer, porque eles acreditam de verdade que seria pecado, eles conseguiram ignorar o fato de eu ser tatuador e olhar em mim apenas uma referência de um homem de Deus. E isso acabou sendo muitas vezes muito engraçado, porque às vezes o mesmo cara que falava assim, me chamava de pastor por causa não sou ungido pastor, mas me chamavam de pastor por causa de eu ser um cara muito ativo na igreja. Aí falava assim, não, pastor, eu não tenho coragem de fazer tatuagem não, para ser bem sincero, eu acho até que se eu fizer eu vou estar pecando. Mas vai ter lá na minha casa, a gente vai fazer comemorar o casamento, nosso aniversário de casamento. Queria que o senhor fosse lá para estar orando pela gente, pela família e tudo. E eu achava isso muito engraçado, como eles conseguiam passar por cima, né, das nossas diferenças e olhar aquilo que nos conectava, que é o próprio Evangelho, o próprio Jesus, que é o que nos conecta. E vi muita gente sendo assim, edificada e transformada nesse contexto de igreja, através da participação, contribuição ativa no ministério. Glória a Deus. Nós tomamos sempre emprestado no Café com Jesus a pergunta que não quer calar. E a pergunta que não quer calar, ela normalmente vem de uma forma inusitada. E eu quero trazer esta pergunta que não quer calar para o nosso... Eu toda vez eu chamei ele de pastor porque nós reconhecemos a unção de pastoreio sobre a vida dele. Esta unção que traz para perto, cuida, ama e ajuda a libertar. Então essa é a função que nós não temos pastores hoje, ungidos, né, dentro de igrejas, fazendo. Nós não temos isso, nós vemos isso na pessoa dele. A pergunta que não quer calar, nós estamos tomando emprestado do Diário da Fé, é essa, pastor Rogério Tatu. O que você pensava sobre a teologia quando um dia, no seu estúdio de tatuagem, o pastor Adilson Bonfim conversou com o senhor sobre isso, e qual é a sua visão hoje? Na época que o pastor Adilson Bonfim, vulgo Maninho, que é assim que a gente se trata, me perguntou isso, a minha resposta foi desnecessário. Por que eu falei na época que era desnecessário? Na minha visão de ignorância, eu via muita teologia literária, muitas pessoas que se diziam teólogos e não faziam nada com aquilo. E eu julguei que a teologia, se não transformava aquelas pessoas ao ponto delas agirem, por que ela seria importante para mim? Esse era o meu questionamento. Mas depois de um tempo, assim, após essa indagação, eu fui surpreendido por uma palavra profética de uma pastora que falava que era tempo de eu estudar, que era tempo de eu me formar, que Deus ia me ajudar a achar todo o tempo perdido. Aí você imagina um cara filho de analfabeto, criado na periferia, que achou na pintura residencial uma alternativa para sobreviver, que ao longo do tempo, como eu disse, por uma oportunidade que acredito de verdade ser divina, comecei a tatuar, que foi o que mudou minha vida financeira, mas que chegando aqui em Araguaína, minha vida financeira zerou, foi para zero mesmo, a ponto de passar necessidade, dias de comer biscoito com água, que era o que tinha.
e Deus foi me reconstruindo novamente, e eu, assim, um cara totalmente ignorante, despreparado, desestruturado familiarmente, Deus chega com uma palavra: é tempo de estudar, é tempo de se formar, Deus vai te ajudar a recuperar todo o tempo perdido. Com isso eu estava com 29 anos, pai de 3 filhos, e eu pensava na época que se eu formasse as minhas filhas já era o suficiente, já estava válido. Mas aceitei o direcionamento de Deus, porque eu estava embaixo de oração, perguntando o que Deus queria para a minha vida. E com isso eu comecei a fazer uma faculdade de administração, a qual eu concluí ela em 2017, já estava ali com os meus 33 anos, que eu geralmente brinco e falo que era a idade que eu já podia morrer, né? Porque Jesus foi com 33. E ali eu terminei a administração, tomei gosto pelo estudo, minha cabeça mudou, saí um pouco do meu cenário de ignorância, e a teologia começou a fazer sentido para mim, porque eu já olhei pensando, não é porque outros homens aprenderam a teologia e não produzem nada de forma prática que eu sou obrigado a fazer o mesmo. Na verdade, como eu vi a importância do curso de administração nos meus negócios, eu imaginei que a teologia também me capacitaria ou me traria ferramentas para que eu pudesse trabalhar melhor em relação a levar o evangelho e servir pessoas. E de fato me deu uma bagagem muito grande que eu tenho colocado em prática nesse tempo, não só com o aprendizado da palavra e ensino, mas também para ter um evangelho prático, funcional e que edifica o reino de Deus. Glória a Deus. Nós temos esta... Eu vou parafrasear o nosso apóstolo Paulo, que ele diz que nós temos esses tesouros, né, escondidos ou guardados em vasos de barro. E ele ainda acrescenta mais uma coisa muito interessante. Quando nós desocuparmos essa tenda momentânea que estamos aqui, nós precisamos compreender que o mover de Deus, o entendimento e a direção que nós tomamos na vida sempre vai estar atrelada àquilo que nós acreditamos, aquilo que nós concordamos com Deus, aquilo que nós nos colocamos de maneira simples e humilde, mas recebendo a direção do autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos, diante desta oportunidade, cada um onde você estiver, nós estamos nos posicionando para tomarmos nesse tempo, através das nossas ações, acima de tudo, prática, ética e coerente, para levarmos o Evangelho. E uma palavra que você me disse, meu pastor, e que faz assim o maior sentido, a maior relevância para mim, é que você disse que nesta oportunidade, aos 33 anos, de ter concluído aquele primeiro nível superior, você cogitou a forma e o modo para que você tivesse uma forma diferente de levar a palavra. Meus queridos, esse homem de Deus, pastor Rogério Tatu, ele já tem um tempo que ele faz uma ação social num bairro nosso aqui da cidade de Araguaína, que tem trazido resultados assim muito fortes. E uma outra coisa, ele é uma das pessoas que ajuda o projeto Jesus na Rua, e nós temos essa parceria dele ajudando o projeto Jesus na Rua já tem um tempo. Nós temos buscado na forma e no modo de fazer o projeto Jesus na Rua. Ele não é muito adepto da rádio, mas
ele ajudou com que nós estivéssemos hoje. Nós estamos em 195 países do globo, alcançando aproximadamente, através das 41 rádios ao redor do mundo, do projeto Jesus na Rua, chegando a 1 bilhão de pessoas ao redor do globo. E o Rogério já participa conosco, já tem uma palavra que, inclusive, muita gente já parafraseou ela, Pastor Rogério, aquela palavra que o senhor fez para o YouTube do Jesus na Rua. Nós já vimos aquela palavra pelo menos 25 vezes pregada por pessoas que têm uma prática diferente. Eles ouvem a palavra e eles modificam aquilo que eles querem, mas a essência da palavra é aquela que o senhor pregou naquele dia. Agora tem uma coisa que eu queria trazer aqui para nós nesse instante, porque em meio a tudo isso que aconteceu na vida do nosso pastor, ele continuou se aprimorando no trabalho de tatuagem, no trabalho que nós entendemos como sendo o trabalho secular dele. E hoje nós estamos vendo, situações sendo resolvidas, havendo uma interação maior desse homem, do profissional, com o homem de Deus. Como funciona isso, meu pastor? Isso acaba sendo muito engraçado, porque como eu sou muito presente nas redes sociais e tenho me destacado profissionalmente, eu também acabo me lançando testemunhos como homem de Deus, Me comporto nas redes sociais como um homem de Deus. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo de Jesus e deixo claro para as pessoas que sou um tatuador cristão. E aí acaba sendo muito engraçado, porque às vezes tem pessoas que chegam aqui, aí quando elas deitam para fazer o procedimento delas, elas já começam a falar da vida, e eu tô assim, eu tô assado, e não sei o que, tal. E aí eu pego e trago uma palavra do Evangelho, totalmente centrada em Deus, com algum tipo de esclarecimento e direcionamento. E a frase que eu escuto no final é: olha, gostei muito do trabalho, só que mais do que do trabalho, eu gostei da palavra que você conseguiu compartilhar comigo. Você me ajudou demais nisso. E aí eu acabo ficando assim, impactado e surpreso, Como as pessoas precisam de Deus e às vezes elas vão encontrar no lugar menos esperado, dentro de um estúdio de tatuagem. Essa é a oportunidade que o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá para que a gente possa, em tempo oportuno. Meus queridos irmãos, eu fico maravilhado porque a forma que Deus usa, esse homem de Deus para trazer a palavra, ele costuma brincar. Ele é uma pessoa extrovertida, muito. Eu sou suspeito para falar, não sou a pessoa ideal para falar sobre ele, não, sobre a personalidade, mas quando ele traz essa palavra, cansamos de estar, eu e ele aqui, no estúdio de tatuagem, e a gente começar uma brincadeira de uma situação, e às vezes uma pessoa que é mais, vamos dizer assim, mais tradicional, mais, assim, mais fechado, mais formal, essa é a palavra, mais formal, a pessoa olhava para nós dois e dizia: não é possível. Eles dois estão brincando desta forma. Por quê? Por um motivo simples: nós acreditamos que Jesus Cristo, ele não foi
Ele não foi, Jesus Cristo não foi, Ele é. Ele está hoje na minha vida e na sua vida. Ele é presente. A palavra de Deus, ela nos dá uma palavra muito interessante e eu gosto dessa palavra. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Efésios, ele diz no versículo 18: rogo ao Pai para que sejam abertos os olhos do vosso entendimento. Meus queridos, o entendimento humano, ele perpassa por a oportunidade que nós temos. Eu fiquei maravilhado quando Deus abriu o entendimento do pastor Rogério, que já pastoreava, fazia esse trabalho de pastoreio nas células, ajudando, muito ativo dentro da igreja Nova Aliança. E nós estamos trazendo o nome dessa igreja por um motivo simples. Nós dois já estamos, eu na comunidade e o pastor Rogério em uma outra denominação. Então é porque esse momento aqui é o momento em que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivenciando nesse Café com Jesus, esses momentos que nós tivemos de embate. De embate. Quantas vezes eu não cheguei e trouxe uma palavra e ele não retrucava, mas ele às vezes tentava argumentar, aí a gente ia devagarinho, trazia para o ponto e nunca perdemos a amizade por conta desta situação. Pelo contrário, ela se fortaleceu cada vez mais por um motivo simples, meus queridos, e é esta palavra que eu trago nesse instante: respeito. Quando eu encontrei o pastor Rogério tatuando aqui no estúdio dele, antes dele começar a faculdade de administração, eu respeitei aquele homem que eu encontrei aqui, eu respeitei ele e eu continuei respeitando em todo o tempo. Ele começou a faculdade, concluiu a faculdade e eu sempre havia esse respeito da parte do pastor Adilson Bonfim, do apóstolo, seja lá como é que você quer chamar, mas sempre houve esse respeito. Por quê? Porque eu olhava para ele e via o homem de Deus que ele é. Íntegro, correto e honesto. E nessa pegada de fé, meus queridos, passou muita gente pela nossa amizade. Pessoas que permanecem até hoje, que não conseguiam deslanchar na questão pessoal. E uma das situações que eu quero que o pastor Rogério traga agora, para a gente já começar a ir para os acordes finais, é uma coisa que eu acho tremendo da parte dele. É a capacidade que ele tem de olhar para as coisas e compreender da forma correta. Bem, uma das coisas que eu precisei fazer ao longo da minha construção cristã foi abrir mão de mim mesmo. Abrir mão primeiro dos meus saberes, abrir mão das minhas convicções. Eu descobri que eu era um pai de bosta, que eu era um marido de bosta, que eu não era ninguém. Para mim, o primeiro ponto foi esse. Então, quando eu descobri que eu não era ninguém, eu consegui me construir a partir do Evangelho. E para eu me construir a partir do Evangelho, eu precisei de buscar muito a presença de Deus, de buscar entendimento a partir das Escrituras. E eu acredito de verdade que essa busca e essa anulação do meu eu me faz olhar com mais clareza as situações da vida. Eu consigo olhar para a política sem ter paixão política. Eu consigo olhar para o ser humano sem ter paixão pelo ser humano, para que o humanismo não me roube.
que o evangelho sempre permaneça. Então eu consigo olhar para a cultura da qual eu faço parte, da tatuagem, do artista, do desenho, eu consigo compreender sem ter paixão pela própria arte. Eu consigo fazer parte da igreja institucional sem ser apaixonado por ela. Por que eu falo isso? Porque todas as vezes que nós somos apaixonados por um ambiente, seja ele a igreja de forma institucional, seja meu grupo artístico ou meu ideal político, quando a gente é apaixonado e ama essas coisas mais do que a gente ama a Deus, a gente acaba se perdendo nas nossas paixões. Agora, se você consegue anular todas essas coisas e essas coisas só terem sentido na parte de Deus e Deus ser o modelador, aquele que mensura, aí isso é o que acaba me ajudando a ter mais clareza das situações da vida e da própria vontade de Deus. Glória a Deus. Eu queria agora, Pastor Rogério, nós estamos ao vivo para 195 países reconhecidos pela ONU, inclusive aquele irmão que se converteu a partir da sua palavra em 2020, dezembro de 2020, aquele irmão está ouvindo, né? Está nos ouvindo na rádio e no YouTube. Nós estamos ao vivo para essas mídias, Telegram, Instagram e essas mídias aí que eu não tenho muito costume com elas. Mas tudo bem. O que você diria para esses 1 bilhão de pessoas que nós temos oportunidade de alcançar hoje? Nós estamos, meus queridos, alcançando 580 milhões de pessoas de fala portuguesa na África. E Brasil, África e Portugal. Nós estamos nos Estados Unidos e em mais 14 países. Eu queria que no finalzinho você desse uma palavrinha para os nossos irmãos que estão em Jerusalém. Nós temos uma rádio em Jerusalém e esta rádio ela está transmitindo ao vivo, né? Este momento que nós estamos e aqui nesse instante. E eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui. Eu deixo Romanos 12, 1. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas renovem a vossa mentalidade, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acho que até eu pulei um pedacinho no início que fala sobre para que nós sejamos sacrifício vivo e esse seja o nosso culto racional. Você leia depois Romanos 12, 1 e 2, vai fazer bastante sentido para você. Essa palavra ela me fala muito sobre não me amoldar nos padrões do mundo no sentido todo, né? No sentido não só da secularização, mas ao que esse mundo traz como pensamento, como normalidade. Muitas coisas têm mudado a normalidade de Deus. A estrutura familiar, a escolaridade, a educação, a política, os ambientes que a gente frequenta e infelizmente tem até mudado também as nossas igrejas. E que essa palavra de transformar a mente possa ser uma transformação buscada no Evangelho, buscada em Deus, que você seja franco com você mesmo e que você peça de verdade que o Espírito Santo de Deus seja o seu orientador e que você diante da sua consciência não negue nada do que Deus tenha falado com você. Seja verdadeiro com o Espírito Santo, não minta para Ele e obedeça, porque você ser sincero, Ele direcionar e você não fazer nada com isso,
com certeza você não vai alcançar novos lugares, novos espaços e ter novos resultados na sua vida. E para vocês que nos ouvem de toda parte do mundo, Jesus é o mesmo aqui, Jesus é o mesmo aí, e Ele está em todos os lugares, só esperando por você. Ele não está esperando que você seja uma pessoa especial, pelo contrário. Ele diz que não veio para os que estão bons, Ele veio para os que estão doentes. Então, se você se considera indigno, achando que não tem mais jeito para você, você está enganado. Vou usar uma frase do meu antigo pastor. Teve jeito para mim, então tem jeito para você. E ainda dá tempo. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, esse foi o nosso Café com Jesus, né? De sábado às 9h07 da manhã, 7 minutos da manhã. E eu quero agora agradecer a Deus pela vida desse homem de Deus, pela família, pela oportunidade que nós tivemos de conversar. Esta é a primeira de muitas situações de palavra, de entendimento, de direção de Deus para as nossas vidas, porque ouvir um homem de Deus falar, meus queridos, ele sempre nós temos oportunidade de sermos agradecidos a Deus. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Rogério Tatu, pelo posicionamento ético e coerente que ele tem mantido ao longo desses anos, mas acima de tudo, pela busca incessante que ele tem por Deus. E isso é o que coloca esse homem na vanguarda, à frente do seu tempo. Pessoas que já acharam que tinham conhecido tudo, pararam. E nós, enquanto filhos, continuamos buscando. Pai, nós te agradecemos pela família do teu filho, pela casa, pelo empreendimento. Acima de tudo, Pai, nós te agradecemos pela vida e pelo exemplo que esse homem tem dado em nosso tempo. Muito bem, meus queridos, agora eu quero agradecer a vocês que estão junto conosco nos 145 países do globo, para que a gente possa receber de Deus nesse tempo, em tempo oportuno. Muito obrigado, meus queridos, pela audiência de vocês, pela oportunidade de vocês estarem curtindo, dando seu like e ouvindo as palavras que Deus trouxe na boca do nosso pastor Rogério Tatu. Um abraço, meus queridos, Deus abençoe, Deus ilumine, Deus nos dê muita alegria, paz e prosperidade em Cristo Jesus.